Olá, aqui o Soberania Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje com um dia novo horário, né, nossa proposta ainda continua a mesma. Mais à frente nós vamos estar apresentando um novo layout, mas com a mesma pegada de resistência na luta pela soberania e o desenvolvimento do Brasil, enfrentando, né, o golpe que foi dado no nosso país, né, que tem destruído esse país, como temos visto nesses últimos anos. Hoje vamos tratar de economia, tá? Mas a economia que nós entendemos que deva ser, né, uma economia justa, solidária, que tenha preocupação com o homem. Beth, quem vai nos ajudar nesse programa de hoje? Bom, nós estamos aqui com o professor Ladislau Doubor, e já de antemão eu agradeço por ter atendido o nosso convite para conversar sobre a economia que nós queremos para um país democrático, que a gente espera que o Brasil possa voltar a ser. Eu vou fazer, então, agradeço muito a sua participação, vou fazer uma pequena apresentação, porque o professor tem um currículo invejável, mas eu vou fazer um resumo. É o professor Ladislau Doubor, economista, brasileiro de origem polonesa, nascido na França, formado em economia política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com mestrado e doutorado em ciências econômicas na Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia. E hoje ele é professor da Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, e autor de mais de 40 livros, entre eles O Pão Nosso de Cada Dia, As Opções Econômicas para Sair da Crise, publicado no ano passado, e um livro que nós vamos ainda falar sobre ele no final do programa, que está sendo lançado, né? O mais recente livro do professor, que é Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade, que eu acho que é um pouco o tema do nosso programa de hoje. Então, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para o senhor fazer um breve diagnóstico da situação econômica do Brasil de hoje. O seu microfone está fechado. É verdade, é a frase que a gente mais escuta. Queria cumprimentar a todos. É muito boa essa iniciativa, né? Porque com essas novas tecnologias, na realidade, o Brasil todo está discutindo e está se alimentando, né, em compreensão do que está acontecendo. Isso é extremamente importante, né? Quer dizer, eu antes dava palestras, enfim, tem que reunir pessoas e tudo. Hoje, essa coisa, por exemplo, a gente organizou um curso lá com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Tinha 6.500 participantes na aula inaugural que eu dei, né? Ou seja, de norte a sul, nós estamos fazendo coisas interuniversitárias, entre movimentos sociais, entre sindicatos, né? O Brasil todo está discutindo, está cruzando suas ideias entre as regiões, isso é muito importante. Quer dizer, com a conectividade e com esse conhecimento online, a gente não é tão preso na mídia comercial, né, que essencialmente responde a interesses, né? Eles chamam, né, dessa imprensa, da TV e tudo, e estamos com essa capacidade potencial, né, de explicar as coisas efetivamente para as pessoas, né? Eu tenho participado, por exemplo, do Instituto Conhecimento Liberta, tenho feito programas com TVT, com inúmeros, inclusive internacionais, né? Isso é muito interessante, né? Nós estamos discutindo esse problema, né? Agora, deixa eu dizer nessa linha que eu tenho um site que é o doubor.org, são cerca de 1.300 títulos que estão disponíveis, não tem uma coisa que eu não tenha lido. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam o conhecimento online. Isso é um salto que a gente está dando, então a universidade saindo dos seus casulos, né, e realmente entrando na discussão dos problemas nacionais.
Deixa eu puxar, então, para... Nós estamos botando o endereço aí, que eu vou pontuar. Isso aqui, vocês até colocam o Ladislau na internet, vocês estão lá. Ele é muito acessado, inclusive internacionalmente, tem... inclusive na literatura internacional, vocês pegando aqui na lupa em cima de busca, vocês pegam resenhas, as formas como a parte internacional está analisando essas transformações planetárias, né? Vocês vão ter, que eu faço resenhas, né? Nem sempre as pessoas podem acessar livros de diversos países, né? O eixo central nosso é um problema político, evidentemente, né? Nós temos, em termos econômicos, o básico é que, se você pega o último PIB, 8,7 trilhões, divide pela população, 215 milhões, isso dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Eu trabalhei anos organizando sistemas econômicos na África, inclusive para o Nelson Mandela na África do Sul, né? Muitas vezes você tinha que tirar leite de pedra, porque o colonialismo deixou a terra arrasada ali, nesse continente. Agora, no Brasil, não. É um Brasil rico, mas mal administrado, né? Nós temos os recursos financeiros, temos as tecnologias, temos gente de formação de primeira linha, tínhamos excelentes especialistas, né? O Brasil já mostrou isso, né? De 2003 a 2013, o Banco Mundial classifica como the Golden Decade, a década dourada do Brasil. Em termos de problemas, portanto, o problema central nosso não é econômico, não é de falta de recursos. O problema central é de organização política e social. E o eixo central é organizar a economia em função das necessidades da população. É tão simples assim. Tá? O Brasil está sendo organizado essencialmente em função de interesses internacionais, associado a um clientelismo interno de gente que encontra dinheiro, digamos, de ajudar essa extração de riquezas do país, né? Não estou exagerando, tá? E não sou de simplificar as coisas, mas, basicamente, nós temos 2 setores apenas que são dinâmicos no Brasil, que é a exportação de bens primários e o lucro dos bancos, né? Um sistema que é coligado, tá? Porque a exportação de bens primários obedece a interesses de grandes grupos, por exemplo, o chamado ABCD na área dos bens agrícolas, né? ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, né? São os grandes grupos mundiais financeiros que controlam 80% da comercialização dos grãos no mundo, né? Então, toda a parte agrícola está ligada a isso, né? O que gera esse absurdo, né, que se viu nas imagens, gente procurando alimento nos ossos, né? Quer dizer, um absurdo num país que, na última safra, produziu o equivalente, só de grãos, o equivalente a 3,7 kg por pessoa por dia. Só de grãos é o que a gente produz, né? E temos fome, 33 milhões de pessoas passando fome, né? E 125 em situação de insegurança alimentar. Ora tem, ora não tem comida, né? Então, esse eixo é fundamental, porque nós temos riqueza, né? Mas a riqueza não está sendo utilizada em função das necessidades do país. Isso é todo assim, o agronegócio, né? Mas nós temos a exportação de petróleo, que é outra coisa completamente absurda, né? Mas que tem sentido, porque quando você vende petróleo a preços internacionais, você, como privatizou grande parte da Petrobras, você está gerando lucros para acionistas internacionais e nacionais, certo? O Brasil não precisa... Eu trabalhei em países onde a gente tinha que pagar petróleo a preços internacionais porque não tinha petróleo. Agora, o Brasil não. O Brasil domina toda a cadeia energética do petróleo, né? Inclusive a petroquímica, né? E importa, né, os derivados hoje, um negócio surrealista, né? Isso vai tocar toda a população. A dona de casa que paga R$130 no botijão de gás, para onde vai esse lucro? Quer dizer, o petróleo exportado era para financiar a ciência e tecnologia, financiar a indústria, né?
Isso é o caso da Vale, para o minério, para o níquel, o ferro, etc. Enfim, quer dizer, tem um retorno à exportação de bens primários, que é a reprimarização da economia, que gera pouquíssimo emprego, não gera imposto, porque no Brasil, desde 96, com a Lei Candir, você exportar, você não paga impostos, né? Se você alimenta a população brasileira, você paga imposto. Então, as empresas preferem vender lá para fora, né? Eu volto a dizer, isso não são opções econômicas, são opções políticas, tá? A Índia, por exemplo, proibiu a exportação de trigo, porque tem gente com fome, então eles priorizam a alimentação interna. São decisões políticas que o país pode tomar. Agora, o Brasil exportar alimentos, ter população com fome, exportar petróleo bruto e importar derivados e pagar preços internacionais que, em vez de financiar o desenvolvimento, estão servindo para alimentar acionistas internacionais, isso aqui é simplesmente bandidagem, né? Eu fico espantado quando eu vejo essa gente que se cobre de bandeira brasileira, certo? E literalmente ferra o país, né? E deixa eu fechar só nesse painel de que eu acho que são problemas-chave, né? Portanto, os eixos que estão funcionando a exportação primária, que é uma desgraça. Outro eixo são os bancos, né? E bancos são atividades meio, eles têm que custar o mínimo possível, certo? Você não come dinheiro, não come atividade bancária, isso tem que servir, né, para as pessoas terem crédito barato, para as empresas terem crédito barato, né? Então, só esses dois sistemas funcionam. E, no mais, a população está numa situação simplesmente catastrófica, né? Deixa eu dar para esse pano de fundo, né, que nós temos no Brasil 215 milhões de habitantes, 150 milhões em idade ativa, mas apenas 33 milhões de empregos formais privados. O que o povo está fazendo? Temos 40 milhões no setor informal, é gente que se vira, tá? A renda deles é a metade de quem tem o salário efetivo. Nós temos cerca de 13 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, temos mais de 50 milhões de pessoas subutilizadas, né? E estão dizendo que o nosso problema é assegurar o superávit primário, entende? Isso aqui, essa gente, simplesmente, isso aqui é uma farsa, tá? Porque o que está funcionando é Faria Lima, os lucros dos banqueiros, enfim, isso aqui as pessoas devem conhecer, publicado pela Forbes, né? Os 315 bilionários do Brasil, você conta nos dedos, né, as pessoas que fazem alguma coisa, né? Aqui eles aparecem sorridentes porque é muito legal para um bilionário brasileiro aparecer na Forbes americana, mas para mim, esse é o eixo essencial, tá? Isso é o 9º ano que estamos na economia parada. O último ano que nós crescemos foi 2013, crescemos 3%. Na fase Lula, Dilma 1, nós crescemos, em média, 3,8% ao ano. Isso apesar da crise de 2007, né, a crise internacional. De lá para cá, nós estamos parados, né? O Banco Mundial calcula que estamos mais ou menos no mesmo nível que 2011. Tivemos um salto de crescimento em 2021, simplesmente porque, como afundamos em 2020, com a pandemia, então voltamos à tona ao mesmo nível anterior, né? Mas, basicamente, isso. Estamos com a economia paralisada, servindo a interesses internacionais e seus associados internos, e a reviravolta que é necessária, e para isso precisa ter força política, evidentemente, a reviravolta necessária é que um país rico, com tantos recursos, esses recursos têm que voltar a servir o desenvolvimento da nação e não esse sistema internacional. Obrigado, professor, nos ajudou a entender já esse início. Professor, durante a pandemia, né, se escreveu, se falou muito sobre o novo mundo que poderia surgir
no pós-pandemia. Tiveram até pessoas que chegaram a dizer que seria o fim do capitalismo neoliberal. Só que a gente está vendo que isso não aconteceu. A sua fala inicial nos apresentou exatamente isso, quer dizer, 300 e algumas poucas pessoas que controlam toda a economia do mundo. Eu queria aproveitar essa questão da pandemia, esse fato que foi debatido, de um mundo pós-pandemia, e que queria saber do senhor se está ocorrendo ou não, e associar também um fato que o senhor falou, que é exatamente essa questão de especuladores, né? O papel falso, derivativos, né? Esse mercado financeiro que compra algo real dos países. O que no Brasil aconteceu, por exemplo, né, fundos internacionais que compraram, por exemplo, agora a geração de energia brasileira da Eletrobras. Ou seja, algo falso, né, o derivativo, um papel que não vale nada, comprando algo real dos países. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso, quer dizer, o que aconteceu na pandemia, o pós-pandemia e essa realidade especulativa. Olha, a própria pandemia, ela serviu um pouco de pretexto, né, para dizer que isso que tornou difícil a situação. Mas, na realidade, como eu disse, o último ano que a gente cresceu foi 2013, né? De lá para cá, a economia está parada. Isso se agravou um pouco com a pandemia, mas, em termos econômicos, não mudou essencialmente. Mas os grupos financeiros, como houve cerca de 1,2 trilhões que foram repassados para os bancos, para repassar para as empresas e para as famílias, muito pouco disso chegou às empresas e às famílias, né? O ministro Guedes disse que o dinheiro ficou empossado, com C cedilhas, né? A gente precisa... Ficou nos bancos, ou seja, a gente não teve reativação da economia, né? Esse dinheiro continuou no sistema financeiro. Agora, a força dos especuladores aparece na mesma revista, em outro número que eu mostrei da Forbes, que eles pegaram 42 bilionários brasileiros, né? E esses 42 bilionários, entre 18 de março e 12 de julho de 2020, portanto, em plena pandemia já, esse grupo de 42 pessoas físicas, tá? Eles aumentaram suas fortunas em 180 bilhões, né? 180 bilhões é 6 anos de Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é ordem de grandeza 30 bilhões por ano, era, né? 180 bilhões para 42 pessoas, essencialmente especuladores. Gente no Brasil se confunde investimento e aplicação financeira, né? São coisas diferentes. Investimento, quando você constrói estrada, constrói escola, você aumenta o capital, faz minha casa, minha vida. Assim, você está aumentando o capital construído do país. Quando você brinca com papéis, você não está aumentando o capital do país, você só está extraindo. Quer dizer, veja bem, em 4 meses, 42 pessoas, enfim, famílias dos grandes grupos financeiros, aumentaram suas fortunas no equivalente a 6 anos de Bolsa Família. E essa gente não paga imposto, porque lucros e dividendos distribuídos no Brasil não pagam impostos, né? E não produzem, porque são especuladores, enfim, intermediários, né? Esse tipo de dreno afeta o Brasil. Você não pode ter desenvolvimento e, simultaneamente, ter um dreno financeiro. Então, o eixo da deformação central, para mim, Jorge, está nesse desvio dos recursos, que, em vez de servirem para o que é necessário, eles são desviados num sistema extrativo, né? Volto a dizer, basicamente, para os grandes grupos internacionais e para os grupos locais, né? Eu trabalhei isso em outro livro, que chama A Era do Capital Improdutivo. Vocês vão encontrar aqui os 12 grandes grupos mundiais que concentram esse sistema de intermediação, porque esse, simultaneamente, é a financiarização
da economia capitalista em geral, certo? E sua globalização, o que gera essa dimensão que eu falei, que nós temos uma dimensão internacional dos nossos problemas, né? Porque o dinheiro se globalizou, hoje é apenas um sinal magnético. O dinheiro que eu, na minha idade, ainda uso, notas de R$20, R$50, tal, esse dinheiro impresso, papel, impresso pelos governos, é apenas 3% da liquidez. 97% são apenas sinais magnéticos. E os sinais magnéticos circulam no planeta, na velocidade da luz, nós somos todos conectados, né? Então, de certa maneira, nós temos um sistema financeiro globalizado e governos nacionais que ficam batalhando os seus espaços. No nosso caso, nós temos um governo que está a serviço desse sistema internacional, né? Não à toa, nós temos um banqueiro no Ministério da Economia, né? E não à toa também, praticamente privatizamos o Banco Central, nós não temos mais regulação, né? A nossa situação é essencialmente uma desconstrução das instituições que serviam para que o dinheiro servisse a mais renda básica, elevação do salário mínimo, dinamização das empresas, etc. Na realidade, o que estamos gerando é o desemprego, estamos gerando a fome, estamos gerando também a desindustrialização, né? Precisamos ver que instituições têm que ser recosturadas para que o processo decisório volte para funcionar em função das necessidades do país. Vou aproveitar esse tema e fazer uma propaganda aqui de um filme que é onde o professor, inclusive, aparece e tem uma participação interessante, que é O Dedo na Ferida, que é uma produção do Silvio Tendler, de 2017, e foi produzido aqui em parceria com os sindicatos de engenheiros e a Federação dos Engenheiros, e está aí disponível também no YouTube para quem quiser assistir, falando sobre o sistema financeiro. Mas eu queria, professor, fazer uma pergunta. Hoje, as empresas mais lucrativas do mundo, na verdade, não têm sedes físicas, né? Não oferecem produtos concretos, que são as plataformas digitais, né? Que acabam vendendo um produto que se chama conhecimento, informação, e lucram extremamente sobre isso, também não pagam impostos. Esse é o grande produto do capitalismo de hoje, um produto que se chama o produto de troca, seria o conhecimento, a informação que circula pelas redes, pelas plataformas digitais? Olha, isso tem sido chamado, por exemplo, por André Gortz, ele chama o imaterial, está traduzido em português. Vocês podem ver uma resenha no meu... Se eu colocar na janela de busca imaterial, vocês vão encontrar uma resenha desse livro, muito interessante, né? Os americanos têm chamado isso de economia intangível. Enfim, tem vários nomes, mas o essencial é o seguinte: o capitalismo hoje, ele vive digamos, de autoridade emprestada, né? Porque quando ele, por exemplo, produzia sapato, que é o exemplo que eu uso, né, ele explorava o trabalhador, mas para explorar um trabalhador numa fábrica, pelo menos você precisa gerar emprego. E você vender produtos, e os produtos têm que ser úteis para as pessoas comprarem, e o moleque vai poder usar, isso é útil, né? Ou seja, você gera emprego, você está explorando o trabalhador, mas você está gerando emprego, você está pagando imposto e está gerando produto útil. Hoje não é mais necessário para esses caras gerarem emprego, entende? Porque quando eles colocam, por exemplo, se você faz uma compra com cartão de crédito, né? Se eu pago numa papelaria, eu pago R$100 com moeda, do meu bolso saem R$100, no comércio, na papelaria, entra R$100. Hoje eu passo pelo caixa, a moça pergunta, crédito ou débito? Se eu digo crédito, certo? Sabe quanto vai entrar na papelaria? Não 100, vou entrar 95, porque os bancos estão chupando 5% das dezenas de milhões de operações diárias, ou seja, com dinheiro imaterial, que é apenas um sinal magnético,
a capacidade de dreno de toda a população se tornou radicalmente diferente. Então, o capitalismo que temos até o início dos anos 80 é o capitalismo de empresas, produção de sapato, produção de camiseta, de carro, de bicicleta, enfim, produção de diversos tipos de serviços, né? Agora, hoje, não são empresas no sentido tradicional. Quem está mandando é o que a gente chama de plataformas, né? Por exemplo, o Google e o Facebook entraram na faixa de trilhões, né, de dólares. E quando você pensa, você acha Facebook é gratuito, hoje chama Meta, né? Ele não é gratuito, certo? Porque, como ele é usado por bilhões de pessoas no planeta, as empresas elas buscam colocar publicidade no Facebook, e daí que gera essas fortunas imensas lá para o Zuckerberg, né, e para os acionistas do Facebook. Agora, as empresas que pagam essa publicidade, isso é custo para as empresas, né? Então, elas colocam isso nos preços. Quem paga esses preços somos nós. Então, na realidade, de forma indireta, a gente está alimentando esses gigantes que controlam o dinheiro, que nós alimentamos isso através dos juros que a gente paga, sai do nosso bolso, através dos preços nos produtos em geral da publicidade. É um conjunto do sistema de comunicação no mundo, e, inclusive, esse custo reflete no nosso bolso uma dinâmica que é relativamente mais nova, que é a informação individualizada sobre pessoas, né? Então, veja bem, você tirar R$10 do bolso de um favelado, R$10 impressos, né, tirar do bolso dele não é complicado. Agora, para uma empresa qualquer de cartão, certo? Ela coloca no seu cartão uma tarifa de R$12, quando tem 18 milhões de usuários desse cartão, 12 vezes 18 milhões, você faz enter, entra 12 vezes 18 milhões para o banco. Entende? O negócio é tão simples, porque o cartão que a gente tem no bolso é uma anteninha, é um sistema, né? Então, você drena esses recursos de milhões, de dezenas de milhões de pessoas de maneira que não é sentida, né? Certo? Não é um assalto, né? Te comunicam que tua conta entrou no vermelho e, portanto, você vai ter que pagar 150% no cheque especial ou 390% no rotativo do cartão. Gerou-se esse sistema que é profundamente diferente, né? Então, esse livro aí, O Capitalismo se Desloca, pega justamente como o sistema se transformou de maneira muito ampla, né? Professor, muita especulação mesmo, né? E é exatamente sobre isso que eu quero entrar agora. É o tema central desse programa de hoje, né? O tipo de economia que nós queremos para o Brasil, no caso, e assim esperamos, da vitória de um governo popular e progressista, a partir de outubro desse ano. Gostaríamos de saber do senhor, né, o que o senhor pensa, o que o senhor gostaria de propor, né, para esse governo. E eu gostaria também de agregar um elemento, já que o senhor colocou aí, na sua última intervenção, tem colocado, a questão da especulação. O Brasil é um país muito rico, como o senhor falou, muito rico, ou seja, um país com riquezas que poderiam representar a valoração do dinheiro real, né, do dinheiro real efetivo desse país, da moeda desse país. É algo que nós não conseguimos ainda superar diante de diversos impasses políticos, inclusive, como o senhor ressaltou. O senhor, inclusive, já colocou um ponto, né, que é a questão da regulamentação do sistema financeiro, né? O Banco Central hoje não nos pertence. Então, porque eles, né, abriram o Banco Central para o mercado financeiro, de regulamentar a Constituição. Então, professor, quais seriam as bases econômicas para um governo popular e democrático na economia? Olha,
Eu trabalho, Jorge, com 4 eixos, né, que vocês vão encontrar eles na parte final deste livrinho, né, Resgatar a Função Social da Economia. Basicamente, nós temos uma imensa subutilização da força de trabalho, como eu mencionei, certo? São ordem de grandeza 50 milhões de pessoas subutilizadas. A gente tem que tornar essas pessoas úteis, tá? Isso são coisas práticas, tá? Eu vou, por exemplo, para a Imperatriz do Maranhão, vou lá de vez em quando, meu pai está enterrado lá, certo? Eu pego um monte de gente parada e em volta da cidade um monte de terra parada. Isso não é complicado, né? Certo? As cidades que eu conheço, eu viajei muito, trabalhei na Ásia, em diversos países ricos e pobres, mas é generalizado que o entorno das cidades gera assim, um cinturão verde, hortifruti, granjeiro, inclusive de lazer, né? O que gera emprego, gera alimentos frescos, gera pequena indústria de transformação e gera recursos para a comunidade. É tão simples assim. Então, são coisas que a gente tem que pegar, ou seja, eu lembro que o Celso Furtado escrevia, né? Quando a pessoa está parada, qualquer atividade é lucro. Eu lembro em Santos, foi feito com Davi Capistrano, eles fizeram a Operação Praia Limpa, que com o sistema de saneamento precário que tinha, as praias ficaram contaminadas, o que matou o turismo, matou a hotelaria, um conjunto de atividades, né? Santos fica perto de São Paulo, é uma cidade praieira. Ele fez a Operação Praia Limpa, recrutou milhares de pessoas, né? Foram 2 anos de trabalhos que permitiram resgatar o sistema de saneamento, limpou as praias, com isso voltou o turismo. É um sistema de garantia de emprego para toda a comunidade, porque tem coisa útil para fazer, e com recursos do município. E não tem problema, né? Porque você dinamiza as atividades econômicas, voltou o turismo, voltou a atividade mais intensa, voltaram empregos permanentes, certo? E voltou o dinheiro que a prefeitura colocou. Nosso problema não é de onde vem o dinheiro e para onde vai. Porque se você coloca os recursos, por exemplo, para generalizar cinturões verdes nas cidades de São Paulo, está em discussão no Senado, inclusive, essa proposta, né? Eu participei da elaboração, né? Você gera emprego, gera alimentação, gera recursos, né? Não é muito complicado. Agora, queria lembrar que a Índia, por exemplo, ela criou o que ela chama de Programa de Garantia de Emprego Rural, que hoje está se estendendo também para as cidades. Simplesmente, cada município é obrigado a ter um cadastro de projetos intensivos de mão de obra. Pode ser saneamento básico, pode ser arborização de ruas, pode ser manutenção urbana, o que for, mas todos os municípios no Brasil têm um monte de coisa para fazer e um monte de gente parada. Então, quando você usa os recursos públicos dessa maneira, você gera a prosperidade, certo? E não é só que a pessoa tem um emprego e volta a ter recursos, porque volta também a ter dignidade. Entende? Isso é uma dimensão fundamental. Ele se sente útil na sua cidade, está ajudando a construir as coisas, né? Então, essa reinserção da massa. Eu moro aqui na Lapa, em São Paulo, eu desço alguns quarteirões e eu tenho aqui um monte de gente na rua vendendo qualquer bugiganga, certo? Essa gente tem tanta capacidade de cérebro como qualquer um. Essa subutilização da mão de obra evidentemente, um drama, né? Mas nós temos também a subutilização do dinheiro, né? Subutilização no sentido seguinte: quando você repassa dinheiro para a base da sociedade, através da renda básica, das diversas formas, o que tem é que tem que acabar com esse negócio que a família nunca sabe. Vai para 200, vai para 400, 600, volta para 200 ou 300, enfim. Não pode ser esse ioiô. O básico é o seguinte: toda a família tem que ter o básico para a sua sobrevivência. Sai muito mais barato assegurar o básico para todo mundo do que ter as consequências, as doenças, a criminalidade e tantos problemas que se geram, né? Então, quando você gera mais recursos para a base da sociedade, você dinamiza a demanda.
As empresas no Brasil produtivas estão trabalhando a 70% da sua capacidade. Por quê? Porque não tem para quem vender. Para uma empresa funcionar, ela tem que ter gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder financiar a produção. Então, sempre assim. Certo? No Brasil, as empresas não têm nenhuma coisa nem outra. Daí que o Brasil se desindustrializa. E as que sobreviveram estão trabalhando a 70%, 75% da sua capacidade. Né? Então, assegurar a renda básica é fundamental. Tá? E você junta isso com políticas de emprego, você tem duas pilastras fundamentais. E quando você acrescenta as políticas sociais, você equilibra o conjunto do processo. Políticas sociais são saúde, educação, enfim, um conjunto de elementos, segurança, né? Que a gente chama de salário indireto. Para simplificar, o bem-estar da família, digamos, 60% depende de ter dinheiro no bolso, né? Pagar as coisas, compras e tal. Os outros 40%, o que são? É acesso a bens de consumo coletivo. Você precisa de segurança, mas você não compra a delegacia, você tem que ter o serviço. É legal ter uma rua asfaltada, ter um parque no bairro, né? Você não compra o hospital, você não compra a escola, enfim. Essa parte, nos países que funcionam, ordem de grandeza, 40% do bem-estar econômico das famílias é assegurado através de um sistema público. São serviços públicos de acesso gratuito universal. Sai muito mais barato do que o sistema maluco de privatização, né? Lembrando que privatização, em geral, é desnacionalização, tá? Porque acionistas internacionais compram as ações e você separa. Então, eu trabalho com esse tripé, tá? De assegurar empregos, né? Ampliar radicalmente o uso produtivo da mão de obra, o uso produtivo do dinheiro, ele servir para financiar coisas úteis para a sociedade e assegurar esse pilar de saúde, educação, etc., que são as políticas sociais. No segundo eixo, eu trabalho, Jorge, com a necessidade da gente equilibrar justamente a capacidade de financiamento disso, né? Isso envolve uma reforma tributária. Nós somos o nosso drama central evidentemente, a desigualdade. Nós estamos entre os 3 ou 4 países mais desiguais do planeta. Certo? Nós nunca liquidamos a fatura da escravidão aqui. Nós mantivemos um sistema completamente patológico, né? Quer dizer, nesse país, os pobres pagarem proporcionalmente mais impostos do que os ricos, isso simplesmente não funciona. Tá? Então, você tem que tirar a Lei Candir, porque a Lei Candir isenta de imposto o cara que exporta, certo? E coloca imposto no cara que produz para a própria população. Caramba, certo? Isso é sobre o impacto que isso tem sobre a alimentação e sobre a reprimarização da nossa economia. Você também tem que voltar a cobrar impostos desses simpáticas pessoas aqui, dos bilionários brasileiros, tá? Que desde 95, graças a Fernando Henrique Cardoso, não pagam impostos, né? Lucros e dividendos distribuídos, chama assim na lei, não são sujeitos a impostos no Brasil. Eu, professor Ladislau, pago 27,5%. Pago com gosto, né? Porque eu conheço países, todo país precisa de estradas, precisa de governo, precisa de escolas, precisa de hospitais, etc. Nós temos essa dimensão Estado. Né? Dizer que o Estado é uma burocracia e que as empresas e os bancos estão aqui para nós, certo? Francamente, olha, eles são bons, né, para vender a mensagem. Mas você tem que pensar a tributação e você tem que pensar o crédito, tá? O crédito é fundamental. No Brasil, eu uso os dados da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, nada de esquerda tal, tá? Mas eles pegam o custo efetivo total do crédito, o CET, que a gente chama, né? Eu tenho aqui, tá? Cartão de crédito em julho, agora 22, 389,97%. 389% é o que o Brasil paga quando entra no rotativo do cartão. No Canadá é 11% ao ano, não existe juro ao mês, tá? Isso é fraude. A gente poderia também apresentar os juros por semana, ficaria mais pequenininho ainda, né? Os bancos apresentam isso ao mês simplesmente porque
as pessoas não conseguem calcular juro composto, né? O imposto, por exemplo, nos bancos, para a pessoa física é 3,5%, 3,5% ao ano. Na França, eu peguei agora crédito imobiliário 0,95% ao ano. Você pega na Suíça, a Suíça entende de banco. O dinheiro, como esse dinheiro que ficou empossado nos bancos aí com a pandemia, né? Ou o dinheiro que agora estão sugerindo que as pessoas paguem 80% ao ano, o dinheiro repassado pelo governo na Suíça, tá? Os bancos estão autorizados a cobrar até 0,5% ao ano. Estou falando da Suíça, de um supercapitalismo bancário. Tá? Isso aqui é agiotagem. Certo? E a agiotagem, eu queria lembrar, a agiotagem era caracterizada como crime, né? O artigo 192 da Constituição dizia aqui, olha, os créditos não poderão ser superiores a 12% ao ano, mais inflação, tá? Por cento reais, né? 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura. Usura é agiotagem, né? Punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. A lei não determinou nada porque não sabemos quem está no Congresso, né? Daí a importância da gente eleger não só um presidente, mas eleger bancadas, porque nós temos que reconstruir as instituições de maneira que o dinheiro, a tributação, enfim, os diversos elementos sirvam para o desenvolvimento do país e não para a alimentação dessas minorias, né? Na realidade, eu colocaria, Jorge, portanto, a parte tributária tem que ser mais justa, tem que ter a parte do crédito, certo? Voltar a controlar o crédito, como todos os países fazem. O Brasil é dos únicos que usa esse tipo. Eu não encontro um país no mundo, Jorge, com essas taxas de juros aqui, tá? Mas nós temos também um negócio que é essencial, que o Lula tinha conseguido, que é de usar a exportação de recursos naturais, por exemplo, petróleo, para financiar a modernização da economia, e não para manter o atraso. Não é só exportar bruto, é usar os recursos da exportação de recursos naturais, indiretamente também o sistema soja, etc., tudo isso, para financiar sistemas industriais, ciência e tecnologia, saúde, etc., para financiar a modernização. Você usa o setor primário para passar para construir a modernidade, que é o que os países árabes estão fazendo, por exemplo, exportando petróleo. Agora, isso aqui, de simplesmente vender para enriquecer acionistas internacionais, como BlackRock, Glencore e outros, isso aqui é simplesmente patético, né? Enfim, estou pegando esses dois eixos, né, que são os eixos que eu chamo de inclusão produtiva, né, através de assegurar renda na base da sociedade, porque isso dinamiza o conjunto da economia, certo? E os sistemas de políticas sociais e políticas de emprego, né, que é um tripé, e o outro é o sistema de financiamento, que envolve a tributação, envolve o crédito e o uso dos recursos naturais, que o Brasil é tão rico deles, né, para financiar a modernização, né? Com isso, você tem os objetivos e você tem o pacote financeiro que corresponde, né, casando. Professor, muito bom. O senhor mesmo definiu em recente artigo que nós temos um desafio de construir uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. E esse acho que é o resumo das suas propostas. Agora, nós, com essa elite que o senhor acabou, a gente chama elite, não sei se é uma elite realmente, e num ambiente de disputa aí que esse governo, exatamente, tendo essa elite do atraso, num governo que pode ser eleito agora em outubro, o senhor já falou da importância de eleger um Congresso Nacional que possa apoiar toda essa mudança, revogação de muitas regras, né, que foram aprovadas aí nos últimos anos. Como o senhor acha que vai ser
a reação dessa elite a qualquer tipo de proposta que possa ser estruturalmente democrática, e qual seria o papel nosso aqui de sociedade civil, de movimento social, nesse movimento aí de resistência, porque as elites não vão aceitar de bom grado esse tipo de proposta. Olha, as elites estão gerando uma desgraça no país, tá? É fome, um déficit que eles disseram que vieram para consertar, mas que explodiu, né? Porque o déficit era muito menor na fase Lula-Dilma, enfim, inclusive em termos de produto efetivo do que o Estado produz, né? Tinha superávit, hoje está absolutamente explosivo. E o que a gente constata no último ano é uma corrida para tentar congelar os privilégios deles e tentar travar qualquer transformação, né? A parte do Congresso vai ser essencial, mas também muito importante o equilíbrio entre estados, né? Com os estados. Por exemplo, só o fato de ter o Lula na presidência e o Haddad em São Paulo são os dois maiores orçamentos do país, isso já ajuda muitíssimo, né? Mas esse equilíbrio vai depender bastante, claramente, das eleições. Mas tem um papel do que a gente está fazendo e do que eu estou fazendo aqui, né? A gente está fazendo, digamos, uma decodificação, né? Porque onde eles dizem, olha, a Bolsa está bem, os bancos estão sólidos, né? Não, claro que os bancos estão sólidos, né? Porque estão tirando todo o dinheiro. O que está fraco é a economia, né? Agora, os bancos têm que servir a economia, não a economia servir os bancos, né? O dinheiro tem que voltar a servir a nós. A economia tem que estar a serviço da população e não o contrário, certo? Então, essa transformação vai depender de equilíbrios políticos. Eu acho que o exercício que a gente está fazendo hoje, que é colocar de maneira clara, porque não é muito complicado, a realidade dos mecanismos, né? Tem toda a retórica política, né, da corrupção que se jogou em cima do Lula, em cima do PT, que é completamente absurdo. Você sabe que como eu acompanhei muito dinâmicas internacionais, trabalhei muitos anos em diversos países, certo? Quando você quer dar um golpe, o negócio mais corrente é usar a corrupção, né? E você mobiliza em torno da corrupção. Não haja corrupção, mas isso dá um denominador comum. É um corrupto está lá em cima, certo? Vamos tirar. Isso aqui é uma vaca velha de política tradicional, certo? Agora, quando eu menciono que dei para vocês os números aqui, os 180 bilhões, que 42 pessoas aumentaram suas fortunas sem produzir, o que eles fizeram é legal. Sabe por quê? Porque a grande corrupção ela tem suficiente força política para criar a sua legalidade. E não é legal, mas não é legítimo. Tá? Porque o cara se enriquecer sem trazer para a sociedade o produto correspondente, isso não é legítimo. É tão simples assim. Agora, para mim, o que a gente está fazendo aqui, Beth? Nós estamos ajudando a desconstruir uma narrativa. Tá? E o que eu chamei de pedagogia da economia, eu acho fundamental. Né? Não é fácil ser economista no Brasil, viu, Beth? Imagino. Professor, olha, o papo com o senhor está muito bom. Passou tão rápido, estamos chegando aqui, infelizmente. Tem outras perguntas para fazer para o senhor, mas o tempo passou rápido. Eu quero falar uma coisa, comentar uma coisa que o senhor comentou, que foi o seguinte: essa questão do sistema jurídico, né? O corrupto fazia a lei. Essa é a maior dificuldade do professor de filosofia do direito. É o grande desafio do professor de filosofia do direito explicar para os seus alunos de graduação exatamente quem faz as leis e para que faz as leis. Né? Então, exatamente, quem faz as leis, quem controla em benefício próprio, expropriando da maioria. Professor, muito obrigado aí pela sua exposição, mas antes de passar para a Beth aí pedir suas considerações finais, queria que o senhor falasse para a gente sobre o lançamento do seu livro,
quando vai ser lançado, a editora, como nós podemos comprar, e se o Felipe pode botar mais uma vez aí a capa do livro, para quem está nos acompanhando poder verificar. Olha, basicamente, o livro já está no meu site, na íntegra. Tá? Isso é importante, sabe por quê? Eu pego, Jorge, por exemplo, um professor de colegial. Tá? Ele não vai dizer para os alunos, comprem o livro do Ladislau. Mas ele pode perfeitamente dizer, olha, o livro está online gratuitamente, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 4. Sabe o que é? 8 páginas, até no celular o rapaz vai ler. Entende? Isso vale para a faculdade, para universidades, para movimentos sociais, entende? Então, de certa maneira, é muito importante essa forma de disponibilizar online, tá? Isso é fundamental, né? Agora, para os diversos conteúdos, né? Nós vamos fazer um lançamento formal no dia 29, aqui na Tapera, que é uma livraria aqui em São Paulo, mas o lançamento está sendo feito da maneira como a gente está fazendo hoje aqui. Esse é o lançamento real, né? E sabe o que é? Milhares de pessoas pegam meus textos e repassam, entende? E deixa eu dizer que isso, para as livrarias e para as editoras, não muda a coisa, porque meus livros continuam vendendo muito, porque é um saco você ler um livro inteiro na tela, né? Na realidade, são usos complementares. Né? Os vídeos, os livros, os textos online, gratuitamente. Né? Esse livro aqui, que desde que nasceu ele tá online, certo? Esse livro está, acho que na 12ª reimpressão, porque está sendo adotado por muitas universidades. Né? Então, na realidade, eu convido muito as pessoas que assistem aqui, peguem esse livrinho, ele é curto. Né? Eu tenho uma coisa curiosa, né? Tem alunos meus, Jorge, que um dia me disseram, professor, livro que fica de pé, esquece, né? É um critério bibliográfico que eu não conhecia, né? Então, eu passei a fazer uns livros, sabe o quê? Acho que ele tem 70 e poucas páginas, né? Acho, não é? O livro, no meu computador, deu 68 páginas, entende? É um ensaio. Tá? E as pessoas passam a entender as coisas. E, em particular, esses 4 eixos propositivos que eu tenho no fim, de como a gente pode reconstruir esse país, né? Agora, é muito importante que você levanta, Jorge, da dimensão jurídica, né? Eu estudei economia na Suíça como especialização economia política de um curso de direito. Eu sou diplomado pela Faculdade de Direito em economia política, certo? Sabe por que é tão importante? Porque, para a economia funcionar, você tem que ter regras do jogo. Empresas que cumpram, bancos que cumpram, as pessoas que cumpram, a respeito dos contratos, etc. Certo? No Brasil, você estuda separadamente direito e separadamente economia. É o tal do um grupo que vai para casa, faz a música, outro vai fazer a letra, certo? O negócio não vai dar certo. Esse casamento das opções econômicas dentro de uma estrutura jurídica e de um marco institucional adequado é o que a gente tem que construir. Isso é democracia. Democracia com voto apenas a cada 2, a cada 4 anos não existe. Certo? Não existe democracia se você não aproxima democracia política e democracia econômica. Né? Então, a reconstrução, para mim, em grande parte, vai ser uma reconstrução institucional de um país democrático. Né? Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Muito bom. O senhor, a gente, como o Jorge falou, a gente já vai ter que encerrar, mas eu queria abrir para o seu recado final, suas palavras finais aqui para a gente encerrar bem o nosso programa, melhor do que o próprio desenvolvimento dele. Olha, gente, leiam, tá? Leiam. O que a Beth disse aqui, que nós temos que ter uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável, isso hoje está adotado no mundo, tá? Eu chamo triple bottom line, o tripé básico, tá? O econômico, social e o ambiental. Fora disso, não há solução.
E temos que sair dessas simplificações idiotas, entende? E, em particular, o seguinte, tem um cara lá que fala em Deus, pátria e família, mas ele não está sendo eleito para pastor da comunidade, entende? Eu não preciso de alguém que me diga como eu devo rezar, como devo organizar minha família, como devo... Enfim, esse negócio é um engano. Um cara tem que ser eleito para saber como gerar emprego, como construir portos, como assegurar equilíbrios energéticos, coisas do gênero. E ficar falando em pátria e não sei o quê. Isso aqui, claro, as pessoas se identificam. Eu também gosto de família, eu também gosto de pátria. Só que é uma piada. Entende? O cara não é para ser pastor, é para ser presidente da República, para ser administrador dos recursos que são nossos. Né? Para mim, essa presidência patológica que nós estamos vivendo, e nosso problema não é, em particular, Bolsonaro. Nosso problema é as pessoas e as instituições que colocaram ele lá. E isso que tem que ser enfrentado. Perfeito. Perfeito. Isso aí, gente. Bom, olha, esse é o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Nosso programa agora é sempre às quintas-feiras, às 16 horas, e retransmitido na TVT também, aos sábados, às 17 horas. Está aí o nosso conteúdo para quem queira ter acesso. Conteúdo como esse, de qualidade, do professor Ladislau. Professor, muito obrigado. Beth, todos que nos assistiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Professor. Obrigada. Muito bom, gente.